Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. Hoje nós vamos falar de um filme que muita gente estava aguardando há um bom tempo, O Telefone Preto. Só para lembrar, aqui no canal eu tenho dois quadros principais onde eu falo de filmes. Um deles é o Fatos e Mitos, a playlist onde eu sempre falo de acontecimentos reais ou lendas e mitologias que inspiraram uma obra, e lá tem vídeos sobre A Bruxa, Midsommar, Invocação do Mal. Estão todos aqui nos cards. E também o História Completa, que é o quadro onde eu falo de obras que normalmente foram baseadas em livros e exploram um pouco o universo literário. Lá nessa playlist nós temos vídeos sobre vários livros de Stephen King, sobre as séries Maldição da Residência Hill e Maldição da Mansão Bly. Vale a pena dar uma conferida. Só que recentemente eu comecei com um quadro novo aqui no canal, justamente para aqueles filmes ou séries que às vezes não se encaixem em nenhum dos dois formatos. E esse é o quadro Surto Coletivo, onde vocês são convidados a surtar comigo sobre algum filme ou série. Eu sei que a princípio o Telefone Preto poderia se enquadrar no quadro História Completa, afinal é baseado numa obra literária, mas já já eu vou explicar para vocês que, como ele é baseado num conto bem pequeno, não havia tanto conteúdo assim para eu destrinchar, e é por isso que ele acabou vindo para esse quadro Surto Coletivo. Se você quer mandar a sua opinião para os próximos vídeos desse quadro, não deixa de me seguir nas redes sociais, porque eu sempre coloco lá as caixinhas de pergunta pedindo os surtos e sugestões de vocês. Sem mais delongas, bora lá então! Para quem ainda não assistiu o Telefone Preto, essa primeira parte do vídeo não vai ter spoilers do filme. Quando os spoilers forem começar, eu deixo o aviso aqui. A Sabrina, minha irmã editora, tá ali atrás das câmeras, manda aí o primeiro surto. Então a gente vai começar com o primeiro do CACX, que já faz a seguinte pergunta para você: vale a pena? Uma pergunta simples, né, pra gente começar. E ó, eu acho que podemos todos concordar que vale a pena, porque tem sido um filme divisor de opiniões. Algumas pessoas amaram muito e outras se decepcionaram. Vamos falar já das razões que levaram à decepção. Independente se você vai amar ou se decepcionar com esse filme, valer a pena vale, porque é um filme de terror com muitos diferenciais dentre as obras que foram lançadas nos últimos tempos. Pra quem não sabe do que se trata a história, o Telefone Preto vai acompanhar o Finney. Ele é um garoto que vive numa cidadezinha no ano de 1976 e tá começando a ficar assustado porque várias crianças no bairro dele estão sendo sequestradas por um cara que a polícia tá tentando identificar, que é conhecido apenas como The Grabber, ou sequestrador na tradução. O Finney tem uma irmã chamada Gwen, que é de longe a melhor personagem desse filme, vamos falar mais dela aqui hoje, e os dois vivem com um pai que é completamente abusivo e alcoólatra. E sim, tem momentos em que você sente mais raiva do pai deles do que do próprio vilão do filme. E o começo do filme basicamente serve para mostrar pra gente que o Finney tem uma personalidade completamente retraída. Ele é um garoto que tem muito medo de se impor, ao contrário da irmã dele, que é quem vai defender ele dos garotos que fazem bullying com o coitado. A menina chega lá com uma pedra socando o cara. Gente, há várias cenas em que a Gwen brilha nesse filme, muito mais que o seu próprio irmão. Um personagem que eu gostei pra caramba também é o Robin, um dos poucos amigos que o Finney tem, que é um lutador de primeira e por isso defende o nosso protagonista dos caras que querem fazer mal a ele. E um dos conflitos principais do filme já é entregado ali desde o início por esse personagem Robin, que fica sempre avisando pro Finney que um dia ele vai ter que aprender a se defender sozinho. Contando resumidamente aqui o que acontece no início do filme, sem dar spoilers, esse Robin vai ser uma das crianças desaparecidas que tem o seu fim pelas mãos do sequestrador, e logo mais o próprio Finney também é sequestrado por esse cara misterioso, do qual a única coisa que a polícia sabe é que ele usa uma van preta para sequestrar suas vítimas e sempre deixa alguns balões pretos nos locais onde elas desaparecem. A história do filme vai se desenrolar com o Finney preso num porão, sendo mantido ali pelo sequestrador, enquanto ele tem que desvendar os mistérios do telefone preto que fica ali na parede. Pra quem não sabe, esse filme é uma adaptação do conto do Joe Hill, O Telefone Preto. Esse livro aqui não é um romance, é um livro de contos, O Telefone Preto e Outras Histórias, e o conto do Telefone Preto é bem curtinho e tem cerca de 20 páginas. Para quem não conhece o Joe Hill, ele tem vários títulos famosos. Ele é o autor de Lock and Key, é o autor de Nosferatu e é muito conhecido por ser o filho do Stephen King. E em alguns vídeos que eu já fiz aqui do canal, eu costumava achar que às vezes era chato chamar o Joe Hill de filho do Stephen King, porque eu imaginava assim, nossa, o cara é super famoso já, deve achar meio chato que todo mundo chame ele de filho do Stephen King. Mas eu cheguei à conclusão que ele não deve achar chato coisa nenhuma, porque nos livros dele, ele sempre faz referências às obras do pai,
Em Nosferatu, ele cita o Pennywise. Aqui nesses contos tem várias referências também. E apesar dele não ser o roteirista nem diretor do filme, ele dá também os seus pitacos ali na produção. E esse filme faz referências a Stephen King o tempo todo. O clima do filme, a ambientação e até umas referências mais diretas. Por exemplo, tem algumas cenas do vilão segurando os balões que são takes iguaizinhos os do Pennywise com os balões também. A gente tem uma cena da Gwen no meio da chuva com a capa amarela que lembra muito o George no começo de It, a Coisa. E dá até um pouquinho de nostalgia quando a gente vê o ator James Ransone no filme, que foi quem interpretou o Ed adulto lá em It Capítulo 2. Se bem que nesse caso, tanto o James Ransone quanto o Ethan Hawke são dois atores queridinhos do diretor Scott Derrickson desde seu filme de 2012, A Entidade. E aí tem uma coisa interessante sobre A Entidade, que eu achei que A Entidade e o Telefone Preto são dois filmes do diretor que tem muita coisa em comum. O clima, as crianças fantasmas que parecem muito em questão de aparência e o fato de que são dois filmes divisores de opiniões. Assim como aconteceu com A Entidade lá em 2012, o Telefone Preto é um filme que está sendo aclamado por muitos, enquanto muita gente também está dizendo que é uma grande decepção. Sobre isso, eu acho que Sabrina separou mais alguns surtos de vocês, né? O próximo comentário é um que você chegou a comentar com a gente durante o filme, da Gisleide Souza. Ela fala: só um conselho. Deixem pra ler o conto depois de assistir ao filme, porque saber o que acontece quando acontece, mesmo que existam pequenas alterações e como termina, pode estragar a sua experiência. Gisleide, eu entendi seu comentário, mas não concordo 100%. Porque quando você lê o conto e depois você vê que o conto te impediu de ter surpresas com o filme, significa que o filme foi muito fiel ao conto. Significa que o filme foi uma excelente adaptação. Então assim, eu entendo o que você sentiu, porque eu também não tive surpresa nenhuma com o que iria acontecer no filme. Porque assim, gente, como eu disse, o conto tem só 20 páginas. As 20 páginas estão praticamente inteiras ali no filme. A cena que o Finney é sequestrado, as conversas que o sequestrador tem com o Finney foram praticamente Ctrl+C, Ctrl+V do livro jogadas pro roteiro do filme. E o final também é o mesmo, não vou falar dele aqui ainda porque parte sem spoilers, mas como o conto é muito pequeno, o filme teve toda uma parte do meio ali do enredo onde ele pôde inventar coisas pra caramba, e eu achei que o filme acrescentou à história foi muito satisfatório. Então ter lido o conto pra mim não foi uma coisa ruim, porque eu fiquei feliz ao assistir o filme e ver que ele foi uma adaptação muito boa e muito fiel. E na verdade, eu não recomendaria alguém que já assistiu o filme a ler o conto. Porque a pessoa que já assistiu o filme, se ela for ler o conto, ela vai achar ele super sem graça. Porque ele é igualzinho o filme, só que mais enxuto, com menos conteúdo. O Matheus Nardi falou: um trailer perfeito e um filme decepcionante. Já a Maria Rita falou: assisti o filme sem ter lido o conto, visto o trailer nem nada. Fui achando que era aqueles filmes de terror de serial killer, matança e tal. Mas quando vi, eu tava nem aí pro terror mais. Me apeguei nos personagens e como eles vão ajudando o menino a escapar. Achei o filme muito mais fofo do que assustador. KKKK. Enfim, amei. Essa questão de que os trailers de Hollywood têm cada vez entregado mais sobre a história e às vezes estragado um pouco a nossa experiência, realmente é verdade. E com esse filme eu achei que eles passaram dos limites. Porque assim, filmes de terror principalmente têm, digamos, duas oportunidades para surpreender quem tá assistindo. Ele pode te surpreender com o conceito inicial que ele apresenta, que seria o quê? Sobre o que é esse filme. Sobre quem é o monstro desse filme, quem é o vilão, qual é o problema que tem que ser resolvido. Então, ele pode te fazer ficar interessado com isso, ou ele pode te fazer ficar interessado com a resolução. Às vezes o filme em si não é tão original, a ideia, o vilão, mas às vezes a resolução que os personagens vão encontrar para escapar daquele vilão, as ideias que eles vão ter, isso pode ser tão original que te faz ficar interessado. A questão é que esse trailer entrega as duas coisas. O trailer tem cenas que revelam qual que vai ser o vilão, o clímax, o problema do filme, e também já revelam qual que é a resolução que o protagonista vai encontrar. Então, para finalizar essa parte sem spoilers, uma dica sincera que eu dou para quem ainda não viu o filme: se você não sabe nada sobre a história, não assista o trailer. O trailer é sim capaz de estragar. Eu gostei pra caramba do filme, mas reconheço que eu teria gostado mais se o trailer não tivesse me entregado tanto conteúdo.
Bora então pros surtos com spoilers. Fique por sua conta e risco. O próximo surto é um da Raquel e eu concordo com ela. Quando eu estava vendo o filme, eu fiquei pensando nisso também. Ela diz: eu amei, mas não entendi muito qual é do sequestrador. Acho que podia ter tido mais sobre ele. E junto com ela, já vou ler mais 2 que também falam sobre o vilão. A Kelena perguntou: as máscaras diferentes representam as várias personalidades do Grabber? E a Diana disse: o vilão foi mal aproveitado demais. Mesmo você se pondo no lugar de um menino, ele não assusta, não impacta. É um Zé Mané que, nossa, que não tem nem onde esconder o cativeiro isolado porque mora nas costas do irmão. Ah, sei lá, eu queria sentir medo do vilão, mas me deu mais foi o ranço dele ser um merda do que medo do vilão. Primeiro aqui, sim, só uma correção no comentário da Diana. O Grabber, o sequestrador, ele não morava com o irmão. Ele, inclusive, tinha 2 casas. É o irmão que veio passar uns dias ali na casa dele, porque o irmão é um viciado em cocaína. Isso é um pouco melhor explicado no conto. Inclusive, foi o irmão aparecer de surpresa na casa foi o que impediu ele de matar o Finney rápido. Sim, isso é uma coisa muito interessante. Quando você lê o conto, talvez ali fique mais claro que a intenção do Joe Hill é trazer pra gente um vilão que seja completamente humano. A gente tá muito acostumado a ver em obras de terror, sejam livros, sejam filmes, vilões que são psicopatas, mestres do crime, super inteligentes. E a gente tem que lembrar que na vida real, no dia a dia, a maioria das pessoas que comete crime, sequestradores, assassinos, estupradores, são na verdade caras comuns, caras que a gente encontra na esquina. E eu gosto muito que tanto o conto quanto o filme investem nessa proposta. O sequestrador, ele é um cara super comum, um cara cheio de fragilidades, e o motivo que atrasa ele, que atrapalha ele, como a Sabrina apontou, é um motivo super humano. O irmão inconveniente dele chegou em casa e tá atrapalhando os seus planos. Talvez pra quem só assistiu o filme, essa questão de ele tá focando tanto em fazer um vilão que é muito humano não tenha ficado tão clara, porque no livro isso é tão levado a sério que nada daquele personagem teatral, a máscara, as roupas, nada daquilo tem aqui no conto. Inclusive, eu tenho que desabafar aqui uma coisa que me incomodou muito no conto. O personagem vilão é descrito como um cara muito gordo. Até aí, tudo bem. Só que tanto o Stephen King quanto o filho dele, Joe Hill, eles têm uma mania de vez em quando, de em alguns livros dele, colocarem alguns vilões que eles querem fazer os vilões ser meio patéticos. E aí eles colocam o vilão como um cara muito gordo e eles ficam a cada parágrafo repetindo incontáveis vezes que o cara é extremamente gordo e que ser extremamente gordo fazia ele ser meio devagar, fazia ele ser meio bobão. Quem já leu Billy Summers, em Billy Summers tem um dos caras que é um vilão que o Stephen King, em todo parágrafo que o cara aparece, faz questão de falar que o cara era muito gordo, que as banhas dele se sobressaíam, e o Joe Hill faz a mesma coisa. Esse vilão aqui no conto não só é descrito como muito gordo, mas tem momentos em que é chamado de rolha de poço, outros termos muito pejorativos, como se fosse o fato dele ser muito gordo que fosse fazer ele ser um vilão meio frágil e patético. Fiquei feliz que essa parte foi até tirada do filme, mas manteve-se ali a intenção original de fazer um vilão que seria bem humano, mas colocaram um extra ali no filme, que é a pergunta da Kelena, a máscara do vilão. Eu acho que a pergunta da Kelena pode fazer certo sentido se as máscaras iriam representar as várias personalidades do Grabber, mas assim, não é que ele tivesse várias personalidades. Eu acho que as máscaras mostravam mais a emoção que ele queria passar para sua vítima a cada momento que ele ia fazer contato com o Finney. E quando você parar pra pensar no que a máscara significa pra aquele cara, apesar do sequestrador ali no filme ser esse cara que não tem tantas habilidades, não é muito inteligente, não é muito ágil ou muito forte, a máscara ali pra ele é como se fosse uma tentativa de desumanização. É como se ele estivesse tentando mostrar as várias faces do monstro que ele é. Faz parte de um jogo onde ele quer fazer parecer que ele é muito mais perigoso do que a sua vítima realmente imagina. Então dá pra gente sacar que é até uma coisa meio para um lado de um fetiche. Eu sei que nem o filme, nem o conto deixam explícito ou claro que o cara poderia ser um pedófilo estuprador, e apesar de a gente não poder ter 100% de certeza disso, tem algumas linhas no conto e algumas pequenas falas no filme que poderiam nos levar a subentender algo nesse sentido. Quando ele fala pro Finney com aquela voz bem nojenta, eu prometo que não vou fazer nada que você não vá gostar. E tipo, quando ele fica esperando os meninos lá no andar de cima, sem camisa, naquela pose com o cinto na mão, dá pra ver que é algo bem fetichizado. Não sei se essa palavra existe, mas é isso,
fetichizado. No final das contas, o que esse filme quer mostrar é isso. Pense em qualquer notícia sobre o último criminoso, o último assassino ou o último estuprador que você viu passar no telejornal. Não precisa de uma grande história ou grandes explicações sobre por que esses caras são assim. Quase sempre eles são caras comuns que a gente encontra por aí no nosso dia a dia, que transformam as fantasias obscenas nas cabeças deles em crimes brutais. Falando então sobre os dons da Gwen e o telefone em si, o Boo falou: no filme dá pra ver que os dois irmãos herdam da sua mãe um tipo de dom, clarividência, que no final foi o que os ajudou. No livro, isso é comentado ou fica explícito que eles realmente têm um dom? E o Rafael Silva perguntou: como que o telefone preto funciona? Eu sei que levando só o filme em conta, talvez a gente poderia interpretar que tanto a Gwen quanto o próprio Finney têm sim dons sobrenaturais, e é dito que o Finney foi a única criança sequestrada que conseguiu ouvir o telefone. Mas de acordo com o conto, o Finney não tem dons sobrenaturais. Eu vou ler aqui um trechinho onde o espírito do Bruce explica pra ele por que os outros não chegaram a ouvir o telefone. Ele fala assim, nenhum de nós escutou. Ele tocou, mas nenhum de nós ouviu, só você. É porque a pessoa tem que ficar aqui por um tempo antes de aprender a ouvi-lo. Você foi o único que durou tanto. Ele matou os outros antes que pudessem se recuperar, mas não pode matar você. Não pode nem descer aqui. O irmão dele fica a noite inteira na sala fazendo ligações. O irmão dele é um viciado em cocaína que nunca dorme. Albert odeia isso, mas não pode mandar o cara embora. Então a explicação é essa. O Finney é o único que ouviu o telefone porque foi o único que teve tempo pra isso. Os outros garotos morreram antes que eles pudessem acordar direito. E o Finney só não foi morto ainda porque o irmão do sequestrador chegou de surpresa. Mas essa questão dos dons sobrenaturais quase não é abordada aqui no conto. No conto, na verdade, a gente nem chega a ter muito da irmã do Finney. No conto ela é chamada de Susana, ela é alguns anos mais velha, e o narrador só comenta que a irmã do Finney costumava ter algumas visões, que ela lidava com algumas coisas ocultistas e que a irmã estava usando esse seu lado sobrenatural para conseguir ir atrás dele. Mas como o conto é muito pequeno, a gente nunca nem chega a ver a irmã chegando lá na casa. E esse é um ponto muito positivo do filme pra mim. Eles pegaram esse detalhe pequeno que é mencionado ali no conto e transformaram em uma das maiores partes da história. Toda a forma como a Gwen vai tendo as visões, usando elas para conseguir convencer a polícia e depois ajudar a polícia a encontrar o cativeiro, pra mim são pontos altos da história. Agora, sobre o telefone preto que o Rafael perguntou, se o Finney não tinha dons sobrenaturais, como é que ele ouvia as vozes do telefone? Eu gosto muito de autores que se propõem a escrever contos de terror, onde o foco ali é trazer uma história que impressione e não existem muitas explicações sobre ela. O que fica são pequenas pistas com as quais a gente pode construir as nossas interpretações. Isso foi levado para o filme também. O que a gente sabe de acordo com o conto e com o filme é simplesmente que aquele é um telefone antigo que está supostamente quebrado desde a época em que o sequestrador era criança. No conto a gente tem alguns detalhes a mais ainda quando o Finney começa a prestar atenção na estrutura daquele porão e ele percebe que alguma pessoa já tinha morado ali há muito tempo. Muitos leitores do conto, eu inclusive, entenderam com essas descrições que possivelmente o sequestrador viveu ali embaixo quando ele era criança. Isso pode levar a gente a imaginar que talvez ele tenha sido uma criança abusada, possivelmente pela própria família, que mais tarde se tornaria um abusador. E isso faz sentido porque o telefone preto ali funciona meio que uma metáfora para locais ou objetos que são marcados pelo trauma, assim como pessoas podem ser marcados pelo trauma. O Finney, assim como a irmã dele, sofria violência em casa, e o sequestrador, quando era mais novo, parece ter sofrido algum tipo de violência também. Talvez por isso tanto o Finney quanto o sequestrador consigam ouvir as crianças. Tem uma parte do filme que acontece bem parecido com o que é descrito no livro, mas que no filme às vezes você não percebe porque não tem tanto destaque. Quando o sequestrador deixa o Finney lá no porão a primeira vez, quando ele vai sair do porão, ele escuta um telefone tocando, ele fala assim, tem um telefone tocando? E sai. Aí no conto o narrador dá uma ênfase, que esse toque que o sequestrador estava ouvindo não estava vindo lá de cima. E também tem um trecho em que o fantasma do Bruce conta pro Finney no telefone que eles gostavam de passar trotes no sequestrador, fazendo ele ouvir o telefone tocar de vez em quando. Ou seja, possivelmente se você passou por traumas na sua vida e ficou ali naquele porão por tempo suficiente, você também seria capaz de ouvir o telefone preto. O próximo surto então é da Rachelle. Ela falou: fiquei numa agonia só conforme ia chegando no final. Meu marido e eu ficamos bem nervosos, sem saber o que ia acontecer conforme a menina ia chegando mais perto. Compartilho dessa agonia. E o Pedro também comentou: achei os irmãos tão
carismáticos, por mais interessante que o vilão seja, acho que são eles que roubam a atenção. Tanto é que não me importei com terror ou mais detalhes sobre o personagem do Ethan Hawke. Só queria que o Phineas sobrevivesse e sua irmã provasse para o pai que ele não deveria demonizar seus dons. Olha, eu concordo completamente. Eu acho que o Ethan Hawke fez um bom trabalho na construção do vilão, mas esse não é um filme sobre o vilão. Com certeza os dois vilões são um foco. A construção da personalidade e os aprendizados do Finney ao longo do filme, pra mim, foram muito cativantes. E como eu já falei, a irmã dele é a estrela desse filme. Gente, as cenas em que a Gwen reza pra Jesus, sabe, eu rachava pra caramba. São as melhores cenas. Na hora que ela fala, como é que é? What the fuck is this, Jesus? Na hora que ela fica puta com Jesus, eu falei, gente, que máximo, muito bom, muito bom. Que merda é essa? Que sonho que você me deu? E sobre os comentários da Rachelle e do Pedro, além dos dois, eu vi muitas pessoas comentando, inclusive, gente, peço desculpas porque não dá pra ler todos os comentários e surtos que vocês mandam, a Sabrina selecionou só alguns, mas eu vi muita gente comentando algo que muitas vezes as pessoas falam sobre filmes de terror no geral. Falam assim, eu não achei que esse filme aqui é tanto de terror, ele é mais suspense. Gente, eu entendo o que vocês querem dizer quando vocês falam isso, mas não usem essa frase não. Lembrem-se que classificar filmes em gêneros terror, suspense, horror é uma simples questão comercial. Isso serve para o comércio decidir como vai divulgar os seus filmes e depois para a galera da academia no Oscar ter preconceito com os filmes que são classificados como terror. Mas é importante lembrar que se um filme não fez você sentir medo, isso não faz com que o filme deixe de ser um filme de terror. O terror e o horror são gêneros que vão trabalhar com temáticas ligadas ao medo humano, mas é impossível um filme de terror que vá dar medo em todo mundo, porque o medo é um dos sentimentos mais subjetivos, depende muito das experiências pessoais da pessoa que está assistindo. No mais, o meu ponto principal aqui é que a cada ano que passa a gente vê que os filmes de terror e horror têm um potencial muito grande para trabalhar com vários gêneros ao mesmo tempo dentro deles. Um bom filme de terror tem que ter os seus momentos de suspense, os seus momentos de drama e até mesmo seus alívios cômicos. E nesse caso, o Stephen King e o seu filho Joe Hill são dois mestres em fazer isso quando o assunto é literatura, e é muito bom ver isso sendo passado para o cinema também. Antes da Sabrina ler os últimos comentários de vocês, não se esqueça, se você viu o vídeo até aqui é porque você tá gostando. Então curte o vídeo, compartilha o link com os seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E coloca aí nos comentários também quais outros filmes ou séries de terror, sejam lançamentos ou não, você gostaria de ver aqui nesse quadro Surto Coletivo. Então, já encaminhando pro final, a Carolina Pepe falou: eu fiquei frustrada que ele tinha a arma ideal pra bater no cara, o tampo da privada de porcelana. Aquilo ali desmaia qualquer um, mas não, usou pra quebrar a parede. E o Fabão Arte também comentou: é como se tudo trabalhasse pra um plano maior e todas as tentativas das outras crianças muniram o fim com o que precisava para que tivesse êxito na derrota do serial killer. É engraçado que o comentário do Fabão Arte já responde um pouquinho o surto da Carolina. Carolina, eu entendo, concordo em parte com você, né, que o tampo do privada parece uma arma muito mais potente do que o telefone, mas ao mesmo tempo dá pra sacar que a ideia de usar o telefone como arma era justamente ele esperar o assassino se aproximar para que a porta ficasse livre e poder enganar o sequestrador, já que o sequestrador nunca ia imaginar que o telefone estava com terra dentro e pesado o suficiente para ser usado como uma arma. Não nego que a sua ideia dele ficar na porta esperando com o tampo da privada poderia dar certo, mas talvez fosse uma ideia meio arriscada. Afinal, ele teria que ficar ali por muito tempo porque não tinha um horário certo no qual o sequestrador chegava todos os dias. Um momento ali que ele se distraísse, que ele colocasse o tampo de porcelana no chão para descansar e o sequestrador entrasse, ferrou pro Finney. E até porque se fosse com a tampa da privada não ia ter aquela cena final épica do telefone tocando "é pra você". Exatamente. Fugindo dessa parte racional, o mais importante de lembrar é que o filme quer criar ali um roteiro e um fechamento que seja bem simbólico, e nada mais simbólico que o telefone preto, né, o destaque do filme, seja a arma final, porque é justamente como se o garoto estivesse usando os próprios traumas das atitudes passadas do vilão contra ele. A Carol Godinho teve que surtar no YouTube porque a caixa do Instagram não era suficiente. Eu tenho vários pontos pra chamar a atenção nesse filme. O primeiro, lendo os comentários, é que eu tô certa em não assistir trailers. Certíssima. Canto essa bola o tempo todo pro povo, que as produtoras botam tudo que podem, spoiler incluso, e você perde a graça da obra. Segundo, o mais assustador nesse filme
filme, com certeza, e com razão, é o abuso sofrido em casa. Sim. Aquela guria sofreu muito mais na mão do pai do que o irmão na mão do serial killer. E isso é assustador. Serial killer esse que com certeza é fruto de um pai igualzinho a esse do protagonista. Disse tudo. Terceiro ponto. Fantástico como a máscara do serial killer se desmonta inteira, se remonta com um sorriso careta, sem os olhos, com a boca, sem a boca, e você vê o uso disso também. Quando ele quer ser simpático e mostra os olhos. Quando ele tá pronto pra surra e é a careta toda. Muito bem feita essa parte. E eu acho que isso se mostra muito de ser parte dele e das expressões dele, principalmente no final, quando o Finney tira a máscara dele e ele larga ele como tipo assim, nossa, ele arrancou um pedaço do meu Sim. peito. Então é a parte dele, sem aquela máscara ele não conseguia ser nada. Sim, é aquela, cara, o vilão sabe que ele é um humano frágil e patético. Se ele não tiver com a sua máscara de monstro, é como se ele perdesse seus poderes. Eu, infelizmente, sou aquele espectador que quando o filme acabou, tava com um gostinho de decepção, justamente porque eu assisti todos os trailers, eu criei muita hype, e quando o filme terminou, embora eu soubesse que o final seria aquele de acordo com o conto, eu tava com uma sensação de que eu não tinha assistido nada novo, porque eu já tinha assistido tudo nos trailers. E pra ser sincero, eu vi isso em quase todos os comentários da galera que disse que saiu decepcionada. Todo mundo culpando o trailer também por estragar a experiência. Mas pessoalmente falando, apesar desse gostinho amargo, eu gostei de Telefone Preto, achei que foi uma excelente adaptação. E um último comentário sobre um detalhe que eu achei tosco. Pra mim, o final do filme é muito forte e emocionante. O fato do Finney não precisar de nenhum policial, porque ele consegue matar o vilão e sair do local sozinho, usando apenas as armas que os fantasmas deram pra ele. Até o detalhe de que depois que o sequestrador já tá morto, o Finney ainda precisa usar a carne lá do freezer por trás da parede pra distrair o cachorro e conseguir sair. Ou seja, nem pra fugir da casa, o Finney precisou dos policiais. E o reencontro entre os dois irmãos, esses dois atores que tinham uma química tremenda, nossa, eu fiquei muito emocionado. Então pra mim, esse final do filme tava perfeito. Aí eu confesso que quando o Finney foi chegando na escola com aquela pose de garoto que sobreviveu, eu fui ficando meio assim, mas beleza, pra deixar bem claro que o menino aprendeu com a lição, né? Mas quando ele senta e ele joga aquele cabelinho e fala, me chama de Finn, nossa, eu achei muito tosco. O filme acabou e a Mari falou assim, podia ter ficado sem essa, né? E eu concordo, sabe? Esse final, na verdade, me levou a entender que esse Finney vai virar um garoto insuportável, que vai ficar se achando porque matou o sequestrador. Mas assim, Quero né, ver coitado? se tem uma briga na escola com aqueles outros três, ele vai conseguir enfrentar. Porque aí não vai ter um Robin pra ficar falando pra ele, pra trás, pra frente, soca. Não é? Enfim, deixa o menino aproveitar aí uns dias popular, deixa ele beijar na boca da outra lá. E é isso aí, gente. Deixem aí também os seus comentários, vamos surtar mais um pouquinho sobre esse filme. Até o próximo surto coletivo. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!